também, a gente sempre deixa à disposição, né, todo o conteúdo para que vocês possam usar, né, depois tirar dúvidas, qualquer coisa, me procurem, ou procurem as assistentes de vocês, né, se tiver qualquer questão. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gestão ágil de projetos. É o tema essencial daqui, né? Nós vamos estar discutindo bem o que é gestão ágil, por que isso é importante, de uma forma bem prática. Eu já quero antecipar. Tudo que eu explicar aqui é o resumo do resumo do resumo do resumo. É tentar colocar um pouquinho da experiência prática que eu tenho, porque eu sou graduado, mestre e doutor em administração, mas sou professor e consultor de empresas. E a gente, às vezes, usa um pouco do que a gente, né, a gente explica para vocês aqui que a gente usa no mercado. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês, um material que eu gosto muito, uma forma de trabalhar muito interessante, não é a solução para tudo. Cara, às vezes uma equipe pode achar uma forma diferente de trabalhar, mas é legal que vocês estão vendo uma técnica que tem sido muito comentada, inclusive nas redes sociais se comenta muito, e eu vou explicar o porquê que ela é interessante. Talvez vocês até já conheçam um pouquinho, mas antes da gente começar essencialmente, deixa eu só compartilhar um slide aqui. Vou pedir para que vocês aí se manifestem rapidamente, o mais rápido possível, só para a gente ter uma noção aqui de quem está aqui. Você vai jogar o seu telefone, né? O telefone celular nesse QR Code aqui, vai entrar nesse site mente.com. Se não quiser usar o QR Code, é só abrir uma aba aí no seu navegador, mente.com, e usa esse código 18 45 72 29. Aí você vai colocar o seu nome, o curso e a cidade onde você está. Só para a gente ter uma noção, depois a gente compartilha isso com os coordenadores de vocês, para a gente poder conversar de uma forma geral, ok? E aí a gente vai fazer... Como é que eu vou fazer nessa nossa apresentação? Eu vou primeiro explicar, depois eu abro para que vocês possam tirar dúvidas de uma forma geral. Deixa eu ver quantos aqui, nós estamos com 83 já. Agora mesmo nós estamos com a sala cheia aqui, graças a Deus, sempre podemos compartilhar. Eu sou coordenador do curso de administração e sou professor no curso de administração, que foi um dos primeiros cursos a utilizar esse modelo que vocês usam, que é por projeto, aprendizagem por projeto. E desde o primeiro eixo, eu procurei trazer para dentro, né, do curso de administração essa metodologia e umas ferramentas também, que é a ferramenta Trello. Vou trabalhar um pouquinho com Trello. Aqui estou com a Júlia Meirelles, Ciências Econômicas, lá com o Marcelo. Coisa boa. Seja bem-vinda, Júlia. É um prazer, né, ter você aqui com a gente. Deixa eu ver quem mais está aqui. Opa. Estou com a Alessandra. Bom Jesus da Lapa, Bahia. Opa, um grande abraço, minha querida. Seja bem-vinda aqui. Estou aqui com... Não colocou o nome, mas em banco de dados, Recife, coisa boa, seja bem-vindo. Felipe, de administração, Felipe, nosso aluno, nós vamos nos encontrar bastante, seja bem-vindo. De Berzonte, opa, coisa boa, terra boa. Narlan, do curso de gestão de recursos humanos, sou professor, provavelmente o Narlan, você vai trabalhar comigo no curso de recursos humanos, também foi coordenador do curso de recursos humanos. E de Lima, nós nos conversamos, acho que conversamos um pouquinho, não sei se não foi você que nós conversamos no último encontro. Poliane, né, gestão comercial lá com o João Caetano, coisa boa. Rafael, de SI, Belo Horizonte. A Flávia, de administração, seja bem-vinda, Flávia, também. James, de gestão pública. Guanhães, lá com a Márcia Prímola. A Priscila Bastos, comércio exterior, com o professor Fernando. Seja bem-vinda também, Minas Gerais. Betim, turma boa aqui. João Pedro Lobo, São Gonçalo. Seja bem-vindo, João Pedro. Alice, Sistemas de Informação Itajubá. Ana Clara Gonzaga, cursando Gestão Comercial, com o João também. Josafá Heller, ADS, BH. Seja bem-vindo, Josafá. Luana, Banco de Dados, Lagoa Santa. Derek, Gestão Comercial, lá do Rio de Janeiro. Temos muitos alunos do Rio de Janeiro aqui também, do Nordeste. Nós temos alunos de tudo quanto é canto. Marco Aurélio, Sistemas de Informação do Rio de Janeiro. Stephanie Campos, Logística, Paquésia. Vamos lá com a Bruna
Ferreira, de gestão financeira, de Belo Horizonte. Igor, de administração, no Rio de Janeiro. Gustavo, de marketing, com o Rodrigo. O Rodrigo é fera também. Tem muito professor fera aqui. Caroline, com gestão financeira, o Marcelão, professor Marcelo. Excelente professor também. Né? Um bom coordenador também. Daniel, de ADM. Seja bem-vindo, Daniel, Minas. Vamos lá. Silvia, do curso de administração. Tá chegando mais gente aqui também. Agora mesmo abro espaço também para dúvidas aqui de vocês. E é isso. Nós, por enquanto, temos mais aqui. Já tem mais gente que se cadastrando. Diego Andrade, de São Paulo. Leonardo, de tecnologia e gestão comercial. Bernardo, de análise e desenvolvimento de contagem. Contagem, gosto bastante também, passo bastante lá. Sâmio, seja bem-vindo, Sâmio. Gestão financeira. Ana Lúcia, de banco de dados. Camila, de João Molevade. Terrinha boa também, João Molevade. Bruno César, aqui cursando comércio exterior com o professor Fernando, isso aí. Paola, de Sistema de Informação, Nova Serrana. Bem-vinda, Paola. Lucas Gonçalves, ADS também, aqui de BH. Leonan, de Administração BH. Bem-vindo, Leonan. Seja bem-vindo aqui. Estou admitindo o pessoal aqui na reunião também. Reinaldo Cortez, né? Costa Rica, Serviço Social. Seja bem-vindo. E estamos aqui ainda com Rafael, de Gestão da Produção Industrial, aqui de BH. Érica Carvalho, Sistema de Informação, Campo Grande, bem-vinda. Álvaro, Divinópolis, terra do Fernando, hein? Terra do Fernando, lá de comércio exterior. Lucas Filipetti, de administração também, bem-vindo, Lucas também. Marina, de comércio exterior, bem-vinda, Marina. Júlia Meirelles, de Ciências Econômicas, legal ter todos vocês aqui. Já estou com a Patrícia. Patrícia, queria perguntar alguma coisa? Está com a mãozinha levantada? Não sei se está com dúvida ou não. Creio que não, né? Vamos aqui, olha. Só para eu ter uma... Continuando naquele mesmo esquema ali, ó. Vamos ver aqui qual que é o nível de conhecimento que vocês têm em relação a Scrum e Trello, tá? Aquele mesmo site ali, a mente.com, tem aquele número lá, e vamos ver como é que vocês se manifestam aí em relação ao tamanho, quantidade de conhecimento que vocês têm aí. Opa, a média tá, por enquanto, tá 1.6. Mas quando a gente corre aqui, ó, nós temos aqui, ó, temos gente que conhece bastante, olha que legal. Isso é bom, hein? Isso é bom para entrar na discussão, para a gente trocar ideia aqui. Trello, tem algumas pessoas que já usam Trello, é legal isso. Temos 25 respostas aqui. Média de 1.8, quer dizer, muita gente ainda não conhece o Scrum, que é uma das formas. Ele não é, o Scrum não é necessariamente gestão ágil. Ele é uma das metodologias para gestão ágil, né? Então a gente abre aqui discutindo mais em cima dele aqui. E do Trello aqui, ó, tô com a média um pouco maior, mas mesmo assim baixo. Muita gente desconhece aqui o Trello e muita gente desconhece o Scrum. Então vamos ver se eu posso tentar ajudar o máximo possível vocês aqui, trocar conhecimento com vocês e tirar vocês do zero. Não sei se nós vamos chegar lá no conheço muito, porque o conheço muito vai ser justamente quando vocês efetivamente utilizarem. Guarda uma frase. Minha área é gestão de pessoas, trabalho muito com treinamento, muito com desenvolvimento de pessoas, capacitação de equipes, essencialmente trabalhar as pessoas de uma forma geral, né? Então, a minha área é lidar com pessoas e empresas. A gente tem que lembrar que uma coisa fundamental hoje é conhecimento. E por mais que nós tenhamos ferramentas de inteligência artificial, essas ferramentas ainda são manipuladas por pessoas. Mas a geração de conhecimento numa empresa ainda é feita por pessoas. E aí o nosso papel principal é desenvolver equipes para que eles coletivamente possam não só produzir, mas também aprender. Quando a gente tem uma boa gestão de equipe, nós temos duas coisas: produtividade e uma equipe que está bem. Um dos subprodutos, nós temos entregar o projeto, é importante, mas ao final do projeto a equipe tem que estar melhor do que a forma como ela entrou, como ela começou. Então uma preocupação que nós temos muito intensa é essa, desenvolver a equipe.
Então, lá vamos começar aqui um pouquinho, da gente falando, vocês que estão começando aqui, a gente está falando de gestão ágil de projetos, porque a proposta é que vocês também desenvolvam competências de vocês trabalhando em equipes, realizando projetos reais. Então, lidar com o conflito, com a diferença, com a divergência, com pensar diferente, com perspectivas diferentes de vida e de mundo, fazem parte do aprendizado. Entrar em situações de conflito serão coisas naturais no processo. Vocês vão ter que aprender a lidar com isso, com essas diferenças e essas perspectivas, ok? Então, quando o modelo foi pensado, as empresas precisam incluir cada vez mais pessoas diferentes, que pensam de forma diferente, dentro do mesmo espaço e fazer com que elas produzam bastante. Isso significa fomentar o conflito. As empresas estimulam o conflito cada vez mais, porque o conflito é produtivo, o conflito gera mudança, gera inovação. Então, ao trabalhar em projeto, vocês têm que lembrar disso. Então, vai a primeira dica para vocês, já que vão trabalhar em projeto. A primeira dica é que a equipe se reúna e na hora de discutir, é preciso estabelecer uma liderança na equipe. Não que o líder vai ser aquela pessoa que vai mandar na equipe, mas ele vai conduzir a equipe. A liderança não é um cargo, tá? A liderança é um papel, é diferente. É uma função de ajudar a equipe, para que ela fique coordenada, trabalhe de uma forma coordenada. Se cada um fizer do seu jeito, não funciona. Então, é preciso estabelecer dentro da equipe uma liderança. Isso é fundamental. E todos vocês vão ter que desenvolver, poxa, quem vai ser o líder da minha equipe? Tal pessoa. Aquela pessoa, ela vai produzir como qualquer outra. Ela faz parte do projeto, ela vai ter que fazer parte do projeto como os demais colegas, mas ela vai ajudar nessa organização da equipe. E aí essa liderança, aí vai outra dica fundamental, estabelecer a liderança, criar aquilo que nós chamamos de contrato de expectativas. Isso é fundamental para vocês, tá? Em qualquer empresa que eu vou entrar, eu explico exatamente isso. Vamos trabalhar em equipe? Tá. Como é que nós vamos trabalhar? Quais são as expectativas de como devemos trabalhar e como as coisas serão resolvidas? Antes de começar a trabalhar, vocês têm que criar as regras de convívio, as regras de engajamento de vocês. Então, por exemplo, como é que serão as reuniões? Serão semanais? Nós vamos encontrar toda semana? Nós vamos conversar pelo menos 15 minutos toda semana? Como serão as comunicações formais, ou pelos mecanismos formais, pelo Teams, Canvas, ou pelo WhatsApp? Mas como devem ser essas comunicações? Por exemplo, conflito bobo que acontece no dia a dia. Nossa, mandei mensagem no grupo e ninguém respondeu. E o cara que não respondeu, na verdade, o que aconteceu? Ele falou assim, tá tudo bem. Então, a pessoa que não foi respondida, ela se sente incomodada com o processo, por que não houve resposta? E o que faltou? Combinar. Gente, quando eu colocar uma informação sobre como as coisas vão ser, todo mundo responde se concorda ou se não concorda, para que a gente não fique esperando o outro responder. Isso se chama, essencialmente, estabelecer as regras do jogo ou o contrato expectativo. O que o líder espera dos seus liderados? E uma outra coisa, o que os liderados esperam do líder. Então, horários, comunicações, como os conflitos serão resolvidos, a probabilidade de uma equipe dar certo na medida que ela estabelece esses elementos básicos é muito maior. Então, a equipe vai ser muito mais produtiva. E aí vem uma questão fundamental. Quando a equipe está bem, o projeto fica fácil. Quando a equipe não está bem, o projeto é extremamente complexo. Então, a minha dica é se preocupem em gastar um tempo para organizar a equipe, para estruturar a equipe, para que a equipe porque se a equipe estiver bem afinadinha, o projeto vai rápido. Vocês vão ver que ele se torna muito simples, porque a equipe se comunica, interage, se relaciona bem,
organiza bem as tarefas, não sobrecarrega para ninguém e o projeto sai fácil. Agora, quando a equipe não está mal, além das dificuldades de conflito pessoal, vocês vão ter que lidar com os problemas de executar o projeto de uma forma truncada, né? Uma parte entrega, a outra não, entrega de forma ruim. Então, gastem um primeiro momento, antes de começar as tarefas, justamente na organização da equipe. Eu acho que essa é a regra de ouro de qualquer forma. Eu vou chegar numa empresa, primeiro, como é que está a equipe? Eu tenho essa pessoa que é complicada. Vamos trabalhar as pessoas primeiro. Trabalhou as pessoas, aí eu tenho um processo mais tranquilo para que as tarefas são executadas. Então, lembra sempre nisso. Uma equipe é uma equipe eficiente. Você tem dois eixos, né? Um que diz respeito à tarefa e o outro eixo em relação às pessoas, tá? É quando você pega um gráfico assim, né? Então, o que é uma equipe eficiente? Alta preocupação com pessoas e alta preocupação com tarefa. Né? As equipes que trabalham muito bem e de alguma forma entre si, né? E conseguem produzir são as consideradas de alta eficiência, de alta performance. Uma equipe que só produz muito, mas tem dificuldade entre as pessoas, ela tem dificuldade de evolução. Em longo prazo, eu não tenho crescimento e maturidade daquela equipe. Quer dizer, projetos futuros não vão ser melhor executados. E quando eu tenho uma equipe que só tem boas relações e não tem produtividade, por exemplo, né, nós chamamos de country club. É só um lugar para diversão, baixa produtividade, só preocupação com pessoa, tapinha nas costas, prosa. Esse tipo de equipe não dura na empresa. Então, preocupar tanto com a equipe quanto com a produtividade são elementos interessantes. Vamos lá, então, de alguma forma, agora para gestão ágil de projetos. Vou aqui voltar o compartilhamento dos slides para a gente ir falando especificamente, então, sobre gestão ágil de projetos, ok? Falo bastante, agora a gente abre para as dúvidas. Olha só, uma mudança de mindset. Aqui uma figura aqui do Abraham Lincoln, né? Se eu tivesse 6 horas para derrubar uma árvore, eu passaria as 4 horas, nas primeiras 4 horas, afiando o meu machado. O que se quer dizer isso? É se preparar para uma ação. É você não sair executando. Esse às vezes é um erro. Já sair trabalhando de qualquer jeito. Então, ter um momento de planejamento é importante. Ter um momento de preparação antes da ação é importante. Eu acho que é essa a lição. Primeiro, não é só a execução de tarefa em si, mas de se organizar, de se preparar, né, para este processo. Já temos gente convidada aqui, 115 pessoas aqui na reunião, sejam todos bem-vindos. Para quem chegou depois aí, já estamos falando de gestão ágil de projetos. Bom, mas assim, como assim planejar? A ideia, de certa forma, é você ter mais planejamento para reduzir esforço, para que você possa, né, com o uso dessa equipe, efetivamente, né, produzir mais com menos. Em vez de todo mundo estar fazendo a mesma coisa de uma forma geral, né, de certa forma, nós estarmos nos preparando para sermos eficientes com menos esforço. Afiando o machado. O que seria esse afiar machado aqui? Nessa analogia, como é que nós usamos? Primeiro, conhecer bem as ferramentas. Quais são as ferramentas que nós estamos falando? As ferramentas que vocês estão usando. Conhecer o Canvas muito bem. Conhecer o Teams muito bem. Conhecer o SGA, que nós fizemos a ambientação. Isso tudo faz parte das ferramentas que vocês têm que usar. Lógico, vocês também, em cada um de vocês têm ferramentas que vocês aprendem que precisam aplicar. Aonde estão essas ferramentas? Nos microfundamentos, ok? Nós temos os microfundamentos que são justamente ferramentas para vocês aplicarem em grande parte, né, nos projetos de vocês. Então, não adianta ir para o projeto sem ver o microfundamento. Tanto é que vocês já sabem, ou se não foram alertados, eu já explico aqui, se você
executar uma tarefa, a sua equipe executar a tarefa lá do projeto de uma etapa. E se você, na sua equipe, não assistiu o microfundamento e o professor for fazer a avaliação e está lá, ó, o aluno não fez o microfundamento, o sistema bloqueia a nota, a gente não consegue dar nota para o aluno e fica com 0. Cuidado ao abrir o microfone, viu, gente? Então, assim, não fez o microfone. Por quê? Porque a pessoa, como é que ela aplicou aquele conteúdo sem ver? Então, é fundamental assistir o microfundamento. Outra coisa importante, conhecer todo o projeto. O que se quer? Qual é o objetivo final? Por mais que a gente fragmente o projeto em etapas, é fundamental conhecê-lo como um todo. Aonde nós vamos chegar com esse projeto? Então, principalmente o líder, viu? O líder tem que ter essa noção fundamental de ir lá no projeto e passar em todas as etapas. Nossa, nós vamos ver isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer isso aqui, olha, nós vamos ter uma reunião aqui, nós vamos fazer essa entrega aqui para o empresário, ou para a empresa, ou para o projeto, né? Entender todo o projeto é importante. Outra coisa fundamental, estabelecer uma metodologia de trabalho. Aí que entra o Scrum, tá? A gente criar um jeito de trabalhar em equipe e organizar e coordenar a equipe, quer dizer, distribuir as tarefas, né? Estabelecer a comunicação, acompanhar o trabalho da equipe, tudo isso é importante. Esse coordenar e organizar a equipe, a gente pode usar muito o Trello para isso. O Trello tem muitas funcionalidades, né, muitas possibilidades de uso, e eu vou ensinar um pouquinho aqui para projeto para vocês, ok? Demorou para passar o slide. A primeira coisa importante, né, é que hoje nós vivemos um contexto de muita mudança. Tá? Antigamente nós tínhamos, para as empresas, né, nós tínhamos um contexto de poucas mudanças. O contexto mudava muito. Por exemplo, um exemplo simples, ciclo de vida de produto. Quanto tempo um celular dura no mercado? Isso é importante, né? Você constrói um modelo de telefone, às vezes ele dura 1 ano, às vezes menos, às vezes 6 meses já está trocando de modelo, é um modelo vigente. Antigamente um carro, quando ele era lançado, a expectativa de ciclo de vida dele era de 5, 10 anos. E hoje? Hoje o ciclo encurtou muito, né? Os produtos estão cada vez mais dinâmicos, as empresas estão cada vez mais lançando. Então, essa mudança, ela está requerendo cada vez mais um jeito diferente de trabalhar. Daí surge a necessidade da gestão ágil. Antigamente nós fazíamos um projeto, né? Você passava e pensava o projeto inteiro. Vou fazer o projeto de um carro. Aí você pensava do começo ao fim tudo que ia fazer. Depois do projeto você gastava às vezes 10 anos de desenvolvimento ou 5 anos de desenvolvimento. Você gastava muito tempo de desenvolvimento para depois lançar. Se a gente faz da mesma velocidade hoje, nós estamos fora do mercado. Imagina, nossa, estou com uma ideia de um aplicativo hoje, um aplicativo que pode ser muito interessante. Aí você vai lá e vai começar a montar esse aplicativo, né? Investe nele, pensa nele, desenvolve aquele produto e vai, né? E só lança quando tiver tudo certinho e finalzinho. Quando você fizer isso, aquele aplicativo já pode ter perdido o sentido de existir, ou alguém já lançou. Então, nós temos que ter uma forma mais ágil para lançar perfeitas. Nós vamos ter soluções viáveis e aplicáveis, ok? Então, a gente tem que entender que, às vezes, temos que dinamizar o processo. E aí surge a questão da gestão ágil, justamente para conciliar com esse ciclo de vida mais curto dos produtos, das necessidades de empresa, para que a empresa se torne, né, quer dizer, eu posso aplicar a gestão ágil a qualquer coisa? Não, não é uma ferramenta, chamamos de panaceia, né, um remédio para todos os problemas, não. É apenas mais uma solução, mas ela é interessante, né, para a gente ver. E dentro nós vamos falar um pouquinho do método Scrum.
Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir levantando a mão aí, que nos intervalos eu paro para escutar e tirar essas dúvidas de vocês. Vamos entender o método Scrum. Não sei se vocês todos estão conseguindo enxergar, mas no fundo aí, ó, tem um pessoal aí que parece estar fazendo um esporte, chama-se rugby. O que é o Scrum? O que ele tem a ver com o rugby? De certa forma, ele foi inspirado um pouco no rugby. O Scrum é aquele momento em que... Fala, senhor Wagner, vamos lá. Ô Henrique, só uma dúvida que você falou relacionado aos microfundamentos, né? Se você não fizer, sua nota fica travada, fica zerada, né? Aí posteriormente você fizer, você fica com 70 ou menor. No caso, eu consigo acompanhar isso para ter noção se eu visualizei tudo certinho no microfundamento aonde? No próprio, quando você vai lá no microfundamento, depois você olha na aba lateral esquerda da tela, tá ok? Tem lá módulos. Você clica lá em módulos, tá ok? No microfundamento. E lá vai ter todos os tópicos daquele microfundamento e tem umas setinhas assim, ó, verde, quando você executa o microfundamento. Então, se o seu microfundamento está todo comprido, ele vai estar todo verdinho, cheio de... É que nem um checklist, né, do que você fez. Mas lá em módulos você consegue ver também, ok? Mas é importante que você assista todos os vídeos até o fim, que você faça todas as tarefas, porque ele considera que você fez quando fez tudo dentro de cada um dos tópicos. Certinho? Ah, só beleza, então. Não, é porque eu estou perguntando, porque teve no microfundamento. Teve duas atividades. Elas não ficaram verde, não, contabilizadas. Aí eu estou nessa dúvida. Não ficou verde, então é porque não considera como finalizado. Tá? Isso. Então, fique esperto lá, dá uma olhadinha o que faltou. Às vezes faltou um link que você não entrou, não fez todas as atividades abertas, pode ser alguma coisa nesse sentido. Não, beleza, valeu, obrigado. Falou, meu caro. Então, o que é o Scrum? O Scrum está associado a... Pensa bem, se eu fosse começar uma partida de rugby ou qualquer esporte e eu tentasse prever tudo que fosse acontecer naquela partida. Todas as jogadas, desde o primeiro, eu vou lá sentar com os meus jogadores e falar, nós vamos fazer isso, aquilo, depois nós vamos fazer aquilo, com 15 minutos nós vamos fazer aquilo, com 20 minutos nós vamos fazer aquilo. Não dá, porque cada momento do jogo ele está numa situação. Então a equipe se reúne em momentos do jogo para discutir cada passo que vai ser dado em uma determinada fase do jogo. Então vai ter uma jogada e a equipe se reúne e discute. Avalia o resultado e, se precisar, muda a estratégia, muda as ações. Essa é a lógica, por isso que o Scrum ele vem, de alguma forma, do esporte, orientando, de alguma forma, o jeito como trabalhar em equipe, somente em equipes que lidam com muita tecnologia. Vou dar um exemplo aqui que é interessante. Esse exemplo, às vezes, é comentado em alguns livros, que é do FBI, do desenvolvimento de um software no FBI em 2003. Quando teve lá o problema do World Trade Center, o FBI começou a trabalhar no sentido de desenvolver sistemas para justamente controlar todas as informações que envolvam problemas, inclusive, de associados a terrorismo, a coleta de dados, de informações, para gerenciar melhor, porque eles perceberam que precisava melhorar o sistema de informação deles. Tá? Então, o que foi feito? Contrataram uma empresa chamada Sentinel, né? Durante 6 anos, essa empresa desenvolveu um software, né? Gastou 6 anos para desenvolver e 451 milhões de dólares. O interessante é que em 6 anos muita coisa muda. E aí esse software já estava completamente desatualizado. E não estava totalmente pronto, por incrível que pareça. Usaram um método de gestão tradicional. Pensar todo o programa, levantar todas as informações, mapear tudo para depois criar o programa especificamente. E aí, vendo que não deu certo, trabalharam com a metodologia de gestão ágil. A mesma empresa, Sentinel, gastou um ano, 30 milhões de dólares, e o que eles fizeram?
Eles fizeram aquilo que nós chamamos de mínimo produto viável. Criaram o basicão do programa, assim, ó, vamos botar para rodar. E depois que rodar, a gente aperfeiçoa. Depois que ele estiver no ar funcionando, a gente vê o que vai ser necessário e mais importante, e depois a gente vai implementando. Olha que interessante. Às vezes eu desenvolvo um produto com tanta coisa que o cliente não vai usar, né? Que não vai fazer sentido para ele. Mas na medida que eu coloco o básico e vou sentindo, nossa, podia ter isso, aí implementa. Aí podia ter aquilo. E vai implementando aos poucos. Quer dizer, com pouco tempo meu produto já está no ar, já está funcionando e tudo mais. Então essa é a ideia da gestão ágil. Trabalhar de um jeito mais dinâmico para obter resultado mais rápido. Ok? Agora nós vamos falar um pouquinho como é que funciona o Scrum. Tá? Lógico, eu tenho autores diferentes, às vezes eles dão algumas nomenclaturas diferentes. Mas, em essência, eu tenho esses elementos aqui. Primeiro, eu tenho o Product Owner, ou a direção. São os donos do projeto. Envolvem os clientes e, muitas vezes, né, os principais atores que enxergam o produto como um todo. Então, os donos é quem toma a decisão, é quem define o que é prioridade, é quem conhece o que quer, o que se quer. No caso de vocês, o Product Owner são os clientes, as empresas clientes, ou aquele que vai receber o projeto de vocês. Mas também é o professor. Porque o professor é quem avalia o trabalho de vocês. Então, ele, de certa forma, é quem vai chegar no final das contas e bater o martelo. Gostei, não gostei. A nota será dada para ele. Então, a gente tem que levar em consideração, sim, tudo que ele pensa, o que ele entende como importante, ok? Depois eu tenho a mão de obra, o development team, né? Ou seja, a equipe executora é quem executa o projeto, são vocês, tá? Então, a equipe inteira, todos, liderança ou não liderança, todos são a equipe de desenvolvimento. E eu tenho o mestre, ou o Scrum Master, o gerente Scrum. Professor, o gerente Scrum ou Scrum Master é o líder da equipe? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Vocês podem ter um líder de equipe e um Scrum Master, tá? A questão do Scrum Master é que ele vai ajudar na condução dos que nós chamamos de sprints, que são as rodadas de execução. Ele pode dar suporte ao líder. Isso pode aliviar um pouco, porque o líder pode ficar sobrecarregado. Então, o líder fazer todo acompanhamento, fazer a tarefa dele sozinho, então, de repente, ele divide isso com um Scrum Master, tá? Então, o papel da direção é tomar decisão, delegar tarefa, priorizar necessidades. Da equipe de desenvolvimento é a realização das ações, a apresentação de resultados. E do gerente Scrum, recolher resultados, atualizar a equipe, né? E fazer, de certa forma, né, toda a preparação, né, para o próximo sprint. Né? Nós vamos depois discutir um pouquinho as etapas aqui. Quais são as fases do Scrum? Tem o primeiro passo que se chama backlog. O que é o backlog? É a lista de todas as tarefas. Imagina, eu vou desenvolver, vou pegar o exemplo de software, porque é muito usado. Eu vou desenvolver um aplicativo para o celular. E eu tenho várias ações que precisam ser feitas. Certo? Várias ações que precisam ser feitas. Precisa fazer o design, precisa fazer, né, a funcionalidade tal, funcionalidade... Quer dizer, enxergar o projeto como um todo é o backlog. Tudo. Todas as ações, né, precisam estar no backlog. Então, fazer a listagem, nós precisamos fazer isso, 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 isso. Todas as ações precisam estar nesse backlog, que é o arquivo de projeto. Tudo que precisa ser executado tem que estar lá. Imagina, vou lançar uma empresa, vou criar uma empresa. Eu vou fazer todo o backlog. Eu tenho que fazer parte burocrática da empresa, eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado, eu tenho que avaliar a concorrência, eu tenho que fazer o planejamento estratégico, eu tenho que fazer o desenvolvimento de produto. Quer dizer, pensar em tudo,
né, é o backlog. Então, a gente tem que ter essa noção de tudo, para saber depois o que vai ser prioridade. Aí, depois, nós temos o primeiro Scrum. Esse primeiro Scrum é justamente uma reunião da equipe toda, Product Owner e equipe, para definição das tarefas daquilo que nós chamamos de sprint. Sprint é o período em que aquela tarefa vai ser executada. Depois eu vou falar bastante. O sprint é muito importante para a gente definir, tá? Gente, essa reunião é uma reunião rápida. Ela não pode ser longa. Reunião em empresa longa é dinheiro jogado fora. É mais ou menos o seguinte: o que é prioridade, quais são os objetivos e o que nós vamos fazer. É isso. Tá? E quem vai fazer o quê? Lógico, mas tem que ser uma reunião. Eu falo com meus tanto empresários quanto meus alunos, que mais de 30 minutos uma reunião é tempo perdido. Mais de 30 minutos é difícil, porque as pessoas começam a desconcentrar e perder. Imagina, a empresa toda parada discutindo, e mais de 30 minutos é dinheiro jogado fora. Então tem que ser uma reunião rápida, objetiva. De preferência, o Product Owner já chega na reunião com aquilo que é prioridade. As pessoas já vão mais ou menos ter uma noção daquilo que vai acontecer na reunião. E a reunião é só para concretizar as decisões e definir, né, o que vai ser feito no primeiro sprint. Aí você gera o que nós chamamos de Sprint Backlog. Quer dizer, o plano de ação é um fragmento do backlog que vai ser executado. Quais são aquelas ações que serão executadas, né, naquele sprint? Gente, qual é a duração de um sprint? Quanto mais longo o sprint, pior. Como assim um sprint é pior? Eu vou dar uma tarefa, vou pegar alguém aqui de exemplo aqui, vou pegar o Álvaro aqui que está com a foto dele aqui, pegando o Álvaro Henrique, aí de repente eu passo para ele uma tarefa e dou um mês. O Álvaro, ele tem muita coisa para fazer. Todo mundo sempre tem muita coisa para fazer. O que ele vai fazer? Na última semana do mês, ele vai começar a fazer aquela tarefa. É natural que isso aconteça com todo mundo. Não, eu não vou dar uma tarefa longa para executar em um mês. Eu vou dar uma tarefa, por exemplo, para uma semana. E pedir para ele me entregar em uma semana. Um tempo menor, um sprint, um ciclo de trabalho menor. Por quê? Porque ele vai estar antenado naquela semana que ele tem que entregar aquilo logo em seguida. Então, eu reduzo o tamanho da tarefa e coloco, né, esse prazo menor. E acompanho ao longo da semana para ver se está tudo ok naquela tarefa. Na semana seguinte, eu passo uma outra tarefa para ele. Menor. Outra característica muito importante. Por exemplo, eu posso chegar para o Álvaro e falar assim: Álvaro, pesquisa sobre aquela empresa. Pesquisar sobre aquela empresa é extremamente subjetivo. Quer dizer, eu não tenho um produto. O que é ideal? Eu chego, Álvaro, eu quero um relatório, resumo daquela empresa, contendo, nesse relatório escrito, fachada da empresa, principais produtos, donos, aonde ela atua. Quer dizer, eu delimitar algo o mais concreto e objetivo possível, para ele visualizar o produto que ele vai entregar. Nossa, tem que fazer isso. Porque senão na reunião ele fala: eu vi, eu pesquisei, tá tudo aqui. Mas ele não vai entregar o que precisa. Desculpa. Então, quanto mais plausível, mais visível for o produto, melhor. E o sprint pode ser, vamos lá, eu posso fazer um sprint de uma semana ou de 15 dias. Mais do que isso, cuidado. As pessoas vão se acomodar e vai cair produtividade. E pensa bem, você está fazendo um trabalho aí com 6 integrantes, 6, 8 integrantes na sua equipe. Você dividiu, né, as tarefas para os 6 integrantes, um pedacinho para cada um. São 20 semanas de aula que nós temos. Lógico, temos essa capacitação aqui e tudo mais, mas são 20 sprints que nós podemos fazer, ou menos, vamos diminuir para 15. 15 sprints nós podemos fazer, dividindo a tarefa para 6, 8 integrantes. Não é possível que o trabalho não seja executado se todo mundo, toda semana, entregar um pouquinho do produto. Vamos lá na aplicação prática disso, o que eu faço com isso, depois eu continuo explicando aqui.
Às vezes eu chego num cliente meu, dica, hein? Às vezes eu atendo cliente aqui, ó, online. Você chega na empresa, por exemplo, vou pegar uma área que é muito comum, que são empresários, são os dentistas, né? Eles têm que abrir uma empresa, geralmente tem um consultório, mas o que eles aprenderam na vida? Abrir a boca e trabalhar na boca dos outros. É isso. Dificilmente eles aprenderam a lidar com a administração, com gestão, com equipe e tudo mais. Olha o que eu faço com eles. Eu sento com a equipe dele, né, às vezes outro dentista que é sócio, mais 2 secretárias, e a gente toda semana reúne e fala assim, olha, nós temos que preocupar com a empresa nos seguintes elementos: marketing, finanças. Opa, vou silenciar o microfone de alguém que está. Marketing, finanças, recursos humanos e operações são as áreas essenciais de gestão, né? Eu falei, olha, toda semana vamos colocar uma meta de marketing. Vamos fazer uma divulgação na rede social? Vamos melhorar um processo? Vamos analisar um custo? Vamos treinar alguém? Uma tarefa pequenininha toda semana. Então, eu crio nele a mentalidade de preocupar com a gestão da empresa toda semana. Eu faço uma mudança de mindset na cabeça dele. De repente, ele que nunca foi gestor, começa a se tornar. Ele só sabia abrir a boca, ele começou a aprender a lidar. Então, se a gente cria essa mentalidade contínua de sempre discutir o projeto, a gente sempre está aperfeiçoando esse projeto. Erro de vocês. Vamos fazer projeto. O que acontece? Vocês passam as tarefas e somem. E parar de discutir. Quando volta, nossa, o que nós vamos fazer mesmo? O que era mesmo para fazer? Todo mundo perdido. Quando você coloca a rotina, por isso que é interessante a gestão ágil, colocar a rotina de discutir aquele problema sempre e de colocar pequenos objetivos, as pessoas se tornam mais produtivas. Ok? Vamos continuar aqui com a nossa brincadeira. E aí tem o sprint, que é um ciclo para a execução das tarefas, né? Que são prioritárias estrategicamente para serem executadas. E aí o interessante é que o Scrum Master, ele precisa acompanhar esse sprint com cada integrante. Ele vai chegar para Gustavo, como é que está aí o processo? Né? Você está conseguindo executar algum problema? Por quê? Eu não posso esperar o próximo encontro para descobrir que há um erro, que está tendo um problema. É bom que as pessoas tenham, né, proatividade, mas o Scrum Master vai cuidar. E aí? Às vezes é uma mensagem simples no WhatsApp, no grupo. Gente, tá todo mundo ok? Tá todo mundo executando? Alguma dificuldade? Agora, imagina, o cara fala que tá tudo bem, chega no dia da reunião e não apresenta nada. Opa! Acendeu a luz amarela na brincadeira. Se tá tudo bem, se ele falou, por que não entregou? Então, a gestão ágil, ela começa a evidenciar aqueles que produzem daqueles que não produzem. Porque na reunião seguinte, que é o próxima etapa aqui, ó, que é o novo Scrum, além de discutir o que vai ser feito, vai se discutir aquilo, né, que deveria ter sido entregue. Então, vamos lá, Gustavo, você tinha que entregar esse relatório todo, mas não ficou legal, vai corrigir. Precisamos corrigir isso, não ficou legal. Né? O que precisa fazer para a gente corrigir isso? Opa, precisa fazer isso? Então, vamos fazer desse jeito aqui agora. E vai assumir mais a tarefa e tal. Né? Quer dizer, na reunião, todo mundo tem que se manifestar e entender 30 minutos de novo. Eu avalio o que foi feito, corrijo se for necessário e coloco novos objetivos. Reuniu 30 minutos, o resto é trabalho. Tem que trabalhar. O tempo tem que ser mais dedicado para trabalho do que para reunião. Que é outra característica da gestão ágil. Ok? E aí, quais são os resultados que se espera dessa metodologia? Primeiro delas é avanços contínuos, né? Incrementais, contínuos, otimização de tempo, otimização de custo, otimização de reunião, transparência da informação e decisões mais ágeis. Já falei, o Scrum é uma solução para tudo? Não é. É a perfeita situação? Não é. Ela é uma das possibilidades. Às vezes a gente tem outras que a gente tem que avaliar. Mas ela é muito interessante para o projeto, principalmente vocês que estão espalhados, às vezes,
geograficamente e precisam trabalhar, né, numa proposta comum. Então, é preciso ter comunicação, é preciso ter interação. Perdão. É preciso ter comunicação, interação, coordenação da equipe para que se tenha, essencialmente, resultado. É isso? Antes de eu passar aqui para o Trello... Opa, vou voltar aqui. Antes de eu passar para o Trello aqui, vamos abrir para as dúvidas aqui. Se tem alguma dúvida, alguma questão, se gostaram, se entenderam, se não entenderam, se não concordam, podem se manifestar aí, né? Tem gente que tem mais conhecimento aí sobre Scrum, fique à vontade para falar, trocar ideias comigo aí. Vamos lá, Carmen. Carmen, de onde você está falando, Carmen? Seja bem-vinda. Eu estou de Contagem. Ei, Carmen, seja bem-vinda, minha querida. O que eu posso... É o seguinte, o curso aqui que você está falando é mais do projeto, né? Isso, essa metodologia Scrum é para vocês trabalharem mais nos projetos, porque às vezes a pessoa até já lidou com a ensino à distância, mas ela tem dificuldade para trabalhar em equipe e principalmente como ser eficiente em equipes à distância, né, com prazos curtos. Nós temos que trabalhar às vezes com etapas que têm prazos curtos. Eu nunca fiz o curso à distância. Eu mesmo, particularmente, estou perdida aí. A matéria, gestão RH, é mais de seleção de pessoas, não é de empresa. Selecionar candidato. Sim, Carmen. Só que assim, eu sou professor. É isso. Eu sou professor. Mas é mais para o lado da empresa. Eu ser empresária. Eu estou tipo assim, mas é selecionar candidato. É mexer com tarefa de gestora mesmo, de RH. Sim. Aí o curso aí está totalmente diferente, assim, que eu esperava, entendeu? Carmen, vai ter eu sou professor do curso de RH também. Vai ter a parte de seleção de pessoas? Tem. A primeira coisa que um gestor de recursos humanos... A minha área toda é recursos humanos. A minha formação toda é na área de recursos humanos. A primeira coisa que um gestor de pessoas precisa saber é como fazer um diagnóstico de empresa, que é o primeiro eixo do curso de gestão de recursos humanos. É como analisar a parte estratégica, tática e operacional da empresa. Como é que eu vou selecionar um candidato para uma empresa se eu não sei qual o perfil de candidato eu preciso para aquela empresa? E como é que essa empresa compete? Então, primeira ação é entender a empresa. Não adianta eu fazer seleção por fazer seleção, mas para qual? Que tipo de... Por exemplo, tem empresa que vai competir por custo e com mão de obra desqualificada. Ela compete por preço baixo. E ela não quer gente cara, não quer mão de obra cara. Então, à medida que eu entender a empresa, eu vou, de certa forma, né, selecionar para aquele perfil. Agora, tem empresa que compete por inovação, por mudança, por conhecimento. Aí eu vou ter que analisar a estratégia daquela empresa para montar uma proposta de seleção com base em competências. Então, selecionar é fácil. Qualquer um que pega o manual faz uma seleção. Montar uma avaliação de desempenho é. Agora, analisar a necessidade da empresa e prover o que ela precisa é outra coisa. Aí são poucos que sabem fazer. Então, a proposta, estou falando especificamente do curso de RH, porque é o curso que, inclusive, eu conheço muito bem, né? Você precisa, essencialmente, primeiro conhecer o negócio. Tanto é que o curso são 4 eixos. O primeiro eixo é os tecnólogos, tá? O primeiro eixo, geralmente, é um eixo de ampliar a visão e de conhecer como um todo. Depois entra seleção, avaliação de desempenho, treinamento, remuneração, carreira, qualidade de vida, clima e outras coisas mais, tá? Então, respondendo essa pergunta específica para você, porque foi uma pergunta específica, fugiu um pouco aqui do assunto, mas... E você, com um trabalho de gestão de recursos humanos, muitas vezes vai ter que atuar como consultora de empresas. Enquanto consultora de empresas, você tem que entender como uma empresa funciona. Tá?
Cada projeto, de todos os cursos aqui, primeiro, são todos baseados em competências, em cima daquilo que se entende que o mercado precisa hoje. Por isso que é feito em projeto. Antigamente, na minha época, a gente aprendia teoria. Só teoria, né? Então, negociação. Você aprendia tudo sobre negociação, mas não sabia negociar. Na minha época, eu estou falando sincero, onde eu aprendi a negociar, muitas vezes tem que esperar formar e cair em situações de negociação. Aqui não. Aqui vocês vão ter que negociar com os empresários, ou com as empresas, ou com o cliente. Vão ter que negociar, vão ter que conversar, vão ter que enxergar a empresa e ver o que ela precisa. Montar a proposta de acordo com o que se quer no mercado. Tá? Não sei se eu expliquei, Carmen, mas qualquer coisa pode se manifestar. Mais alguém tem alguma outra? Alguém tinha levantado outra mão aqui também. Pois não, Bruno? Era eu, mas como você falou que ia fugir muito do assunto, aí eu abaixei a mão. Porque senão surgiu uma curiosidade, surgiu uma curiosidade em relação a essa pergunta aí, que eu não sei de quem que foi, que você falou assim. Oi? Foi da Carmen. Isso. Quando eu prestei atenção na parte que você falou assim, que as empresas buscam muito mão de obra barata. Mas, nesse caso, se você procurar uma mão de obra muito barata, você às vezes não pode selecionar um candidato menos qualificado. Não, isso não pode, comprometer, né, o progresso dele, né, a produtividade dele na empresa. Então, vamos lembrar o seguinte, é o mais barato possível dentro do perfil desejado. Uma empresa que precisa, por exemplo, de um analista de mercado, ela precisa de uma pessoa altamente qualificada e cara, porque ela vai entregar, às vezes, os ativos financeiros daquela empresa, né, para aquela pessoa tomar decisões. Então, é mão de obra muito cara. Agora, vou pegar um exemplo aqui muito simples, muito bobo. Essas lojas de departamento, tá? Que a pessoa é basicamente uma repositora. Eu vou precisar de uma pessoa hiperqualificada? Não. Se eu colocar uma pessoa hiperqualificada numa função simples e pagando mal, o que vai acontecer? Essa pessoa logo vai estar desmotivada e vai abandonar essa empresa. Pagando mal é sempre relativo ao o que ela espera ganhar pela qualificação que ela tem. Lógico, tá? Às vezes eu vou pagar bem para a média de mercado daquela ocupação, vou pagar mais do que... Aliás, essa é uma das coisas interessantes. Como é que eu retenho mão de obra? Pagando levemente superior aos concorrentes, eu não preciso pagar maior, né? Eu posso pagar um pouco acima do que a média de mercado, eu já estou retendo. Se eu pagar abaixo da média de mercado, eu estou perdendo. Se eu pagar acima da média de mercado, são poucas empresas que podem tomar meu... Eu nunca vou conseguir pagar o melhor salário do mundo, muitas vezes, né? Por mais que eu queira. Agora, se tem uma empresa como a Google, ela precisa de mão de obra hiperqualificada, né? E ela vai pagar o que é necessário para ter. Agora, uma empresa que compete por preço baixo, ela vende por preço baixo. Se ela coloca a mão de obra dela um salário muito elevado, isso encarece o produto dela e ela perde competitividade. Então, são escolhas. Por isso que é importante sempre formar em vocês analistas. Por isso que vocês têm que ter a capacidade crítica. A ideia do projeto é isso. Poxa, não é só execução de tarefa. Como eu executo isso da melhor forma possível? Certo, Bruno? Eu me fiz entender? Certinho. Obrigado. Essas questões de vocês são maravilhosas, viu, Carmen, Bruno? Isso é importante. Não aceitar e questionar e trocar ideia e perguntar é fundamental, né? Acho que é importante que vocês se manifestem aí. Esse curso não é meu, não. Eu estudo comércio exterior. Mas que surgiu uma dúvida na minha cabeça, sabe? Aí eu não consegui, eu tive que perguntar. Não consegui ficar com essa dúvida, sabe? Eu tive que perguntar. Tranquilo, meu cara, tranquilo. Obrigado. E comércio exterior também precisa entender muito bem da estratégia da empresa, como é que ela está organizada nos aspectos estratégicos, táticos e operacionais, né? Se a gente não sabe isso em qualquer empresa, aliás, para todos vocês, conheçam a estratégia, como é que a empresa compete.
Qual é essencial para aquela empresa sobreviver? Você vai participar de um processo seletivo de uma empresa, analisa quais são os critérios de competitividade daquela empresa. Como é que ela sobrevive? O que faz aquela empresa ser diferente? Né? Isso é entender a estratégia da empresa em relação aos concorrentes, lógico. Né? Isso faz entender a estratégia daquela empresa. Por quê? Você é justamente um dos elementos que tem que propiciar com a sua tarefa, com o seu trabalho, a competitividade para a empresa. Porque se você não agregar valor para aquela empresa, ela vai analisar um determinado momento e vai te descartar. Então, como é que eu contribuo para a competitividade daquela empresa? Isso é em qualquer setor. Até a área de RH. Tem gente que acha que a área de gestão de pessoas, por exemplo, é deixar as pessoas felizes da empresa. Se você propor gastar com pessoas na empresa, mas não mostrar como aquilo gera recurso para a empresa vai te demitir. Como gestor, poxa, você está só gerando custo, mas como é que você agrega valor para mim, para meus clientes, para o mercado? Porque as empresas pensam nesse sentido. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não só simplesmente gastar e sem provar que está gerando retorno. Puxa, eu estou fazendo um programa de qualidade de vida, estou retendo boa mão de obra, os meus funcionários estão mais produtivos e, ao mesmo tempo, engajados com o nome da empresa. Aí é legal. Mais alguma dúvida, gente? Então, vamos continuar aqui? Vamos. Agora, olha que legal. Nós temos aqui, ó, um QR Code para um Trello. Legal. Joga o QR Code aí, né, no celular, ou tenta ler aí, puxar o link e copiar para a sua tela, porque isso vai habilitar para vocês entrarem num Trello que já existe, que agora mesmo eu vou compartilhar aqui, ó. Vamos ver como é que vai acontecer aqui, vamos ver se vocês vão entrar nesse Trello aí, vou dar um tempinho. É um Trello de treinamento. Oi, professor. Pois não. Eu tô acessando pelo celular. Tem algum link para acessar esse Trello? Não consigo pegar o QR Code. Não consegue pegar o QR Code? Deixa eu ver como é que eu posso... Porque eu estou usando o celular. Entendi. Não vai ser necessariamente obrigatório você entrar, né? Se alguém entrar, nós já vamos mostrar. Mas, beleza. É que se eu colocar... Você está acessando o chatzinho daqui da nossa reunião ou não? Que eu posso pegar... Não, está desabilitado para mim. Está desabilitado, né? Porque, eu suspeitei disso. Então, deixa aqui, eu vou mostrar o tela para vocês. E aí a gente... Vou só parar de compartilhar aqui e já vou abrir o Trello aqui. Bom. Vamos ver quem vai conseguir. Obrigada. Mas não vai afetar seu entendimento, não. Pode ficar tranquila, tá? Tá ok, obrigada. Compartilhar. Olha que legal que nós temos aqui, olha. Tô com um Trello aberto aqui, ó, já tem, ó, um monte de gente aqui, ó. Tem o Henrique, que sou eu. Nós estamos aqui com a Alice Reis, que coisa boa. Gente, o Trello é uma ferramenta gratuita, tá? O que eu estou mostrando aqui, vocês não têm necessidade de pagar. Esse Trello aqui eu mostro... Pois não. Está pedindo para cadastrar e fazer o login. Oi? Desculpa, não entendi. Está pedindo para cadastrar e fazer um login. Isso. Quando eu entrei nesse QR Code, está pedindo para cadastrar. Isso. Mas não precisa pôr cartão de crédito, não precisa pôr nada, não. Pode entrar direto, sem qualquer... Ele, essencialmente, vai ser gratuito. Tem que cadastrar. Tem alguns... você pode usar sua conta Google, por exemplo, não tem problema nenhum, ou outro, né, que você tiver, mas pode entrar. Não é obrigatório todo mundo entrar aqui, não, é só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, eu vou pedir para alguém aqui, ó, eu não vou mexer, eu vou tocar as mãos aqui, ó. Alguém só faz aqui para mim, ó, mexe esse cartão daqui, ó, para cá, ó, sem eu ver, ó, sem eu mexer. Então, não estou mexendo, não. Vamos ver se alguns dos nossos colegas aqui pode mexer o cartão. Dos que estão aí no quadro. Olha, alguém já mexeu. Vamos descobrir quem é que está mexendo aqui no cartão? Vamos ver aqui. Quem está mexendo nesse cartão aqui? Opa, peraí. Não está registrando aqui ainda. Primeiro ele começa a registrar. Bom, depois eu vou mostrar aqui. Aqui tem quantas pessoas. É que está com bastante gente aqui. Ok.
Olha, o que é um cartão? Esse cartão... Professor, boa noite, tudo bem? Na... Tem como você pôr o QR Code de novo? Põe Porque sim. o meu saiu, por favor. Obrigada. Põe sim. Olha aqui, ó. Eu já tenho um registro aqui, ó, que Narlan moveu o cartão e Márcia também, tá? Moveu o cartão. Primeira coisa, ele é colaborativo. Nem sabia que ele ia estar lá. Pensei que era só eu. Oi? Ele é colaborativo, significa que numa equipe com pessoas em momentos diferentes, em locais diferentes, desde que estejam online, conseguem trabalhar juntas. Então todo mundo consegue trabalhar aqui. Depois eu vou explicar como é que a gente faz tudo aqui. Olha só que legal, tem algumas colunas, é como se fosse um post-it mais bonitinho, mas você pode pôr inclusive o aplicativo no seu celular, tá? Você pode acompanhar o Trello pelo celular. Olha só, etapas do projeto a serem realizados. Tem aqui, ó, as etapas. Esse aqui é do curso de administração, né? A gente ensina nossos alunos a usarem, né, do curso de administração. Eu tenho em andamento, em revisão e finalizada. Então, são várias etapas. Eu vou pôr aqui, agora meu QR Code de novo, pode ficar tranquilo. Aí, olha só, vou começar aqui a atividade primeiros passos. Todo mundo tem essa atividade lá. Vamos lá, a equipe está fazendo. Eu coloco aqui em andamento. Qual é o prazo? Ó, 31 de agosto é o prazo para essa tarefa. Tem 10 atividades aqui para a gente fazer nessa tarefa. Vamos ver o que a equipe vai fazer? Opa, aí você vai lá, opa, fizemos o Boas-Vindas, conhecemos Minas, compreenda o modelo, explore os primeiros passos. Professor, Oi? eu abri aqui um aplicativo, eu não tenho nada disso no aplicativo, etapas do projeto. Será que era melhor entrar pelo não sei, pelo site? Pelo QR Code. É porque você abriu o aplicativo e o que aconteceu? Ele abriu uma página qualquer, ok? Ele abriu uma página em branco para você. Aquele QR Code vai jogar diretamente para cá. Deixa eu voltar com o QR Code aqui um pouquinho. Peraí. Vou pôr aqui de novo a apresentação do QR Code. Aí vocês podem jogar aqui. Tá pedindo para baixar o aplicativo. Uma opção é aplicativo, pelo celular, né? Ou você pode ir pelo navegador também. Por exemplo, eu estou usando o navegador. Aqui, ó. Quem não pegou o QR Code aí? Ok? Não tem pique, pessoal. Mas aí o interessante é o seguinte. Esse aqui foi feito, né, para um curso. Mas vocês podem fazer o de vocês. Ele é muito intuitivo. Imagina um quadro cheio de post-it que você movimenta de acordo com o que foi feito, o que precisa fazer, a lista de tarefas. Eu posso fazer do jeito que eu quiser esse Trello. E se todos da equipe estiver lá, todos vão estar sabendo o que está acontecendo, o que tem que ser feito. Lembra que eu falei que a gente tem que distribuir as tarefas e outras coisas mais nas reuniões? Então, o Trello pode ajudá-los a justamente executar isso, ok? Posso tirar o QR Code para voltar lá para o Trello? Sim. Ok, vamos lá. Parei aqui. Vou compartilhar agora o Trello de novo. Então, olha só que interessante. Eu tenho aqui etapas do projeto. Isso significa que eu tenho aqui o meu backlog, tudo que precisa ser feito. No projeto de administração, por exemplo, tem 7 etapas. A primeira etapa é essa daqui, eu tenho os primeiros passos e vão em execução. Na medida que eu coloco em execução, líder ou Scrum Master, vem cá e coloca assim, ó, nós estamos com essa aqui em execução. Né? Mas nós também vamos fazer a primeira etapa ao mesmo tempo. Está em andamento. Vamos entrar aqui nessa tarefa aqui, olha. Quem que eu quero que faça essa tarefa? Eu posso colocar os membros aqui, ó. Vem cá, eu vou escolher aqui, por exemplo, ó. Vamos vem cá aqui. O Omar, vou colocar o Omar, vou colocar essa moça aqui, esse aqui, esse aqui nessa tarefa. Por exemplo, né? Posso adicionar um item, posso anexar um arquivo aqui. Vamos colocar aqui um documento que eu encontrei, eu posso, né, colocar
um documento aqui dentro, aqui, ó, os anexos. Eu defino data, eu crio um checklist de tarefas, tudo isso pode ser feito no Trello tranquilamente. Alguém mexeu aqui para mim, olha, alguém já colocou em revisão. O que é em revisão? O professor leu, pediu para corrigir e você colocou aqui para revisão. Né? Ah, a tarefa foi cumprida, já coloca aqui em marca. Quer dizer, ele é intuitivo e é simples de usar. Essas colunas vocês podem criar o tempo que quiser, vocês podem criar a coluna, né? Aqui eu coloquei etapas, em andamento, em revisão, mas eu posso adicionar uma outra coluna aqui, por exemplo, reuniões. Ok? Reuniões, criei. Vamos adicionar um cartão aqui. Como é que eu crio um cartão desses bonitinhos aqui, ó? Vamos criar um cartão. Vou colocar assim, reunião, treinamento com professor Henrique. Criei aqui, dou Enter, e agora eu vou editar isso aqui para ficar bonitinho, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, eu posso colocar uma capa. Eu posso pesquisar uma foto. Deixa eu ver se tem alguma coisa, uma foto aqui de reunião. Aqui, ó, foto de reunião. Coloquei aqui uma foto de reunião. Ó, já ficou mais bonitinho, né? E eu clico aqui, ó, e vou editar. Vamos ver o que eu posso colocar aqui. Primeiro eu posso colocar pessoas aqui essa atividade aqui. Vamos colocar algumas pessoas para essa tarefa. Essas pessoas, tudo que acontecer nesse cartão aqui agora, eles ficam sabendo. Então, se alguém fizer alguma coisa, escrever, eles recebem notificações do que está acontecendo. Vamos colocar um prazo aqui, ó, data. Essa tarefa pode ter data de início, mas eu vou definir aqui, ó, para terminar dia 9. Tá? E pedir para me lembrar aqui um dia antes. Já tem um prazo para, né, para finalizar aqui, ó, dia 9, é o prazo de entrega. E eu vou criar um checklist. Vamos criar uma checklist aqui, vou chamar essa checklist de lista de tarefas. Dou um Enter e vou lá, tarefa 1. Tarefa 02. E assim por diante. Percebam que quando eu fechar aqui, ó. Deixa eu fechar aqui lá de fora. Já tem aqui, ó, 9 de setembro, tem 2 tarefas para fazer, eu sei quem tem que fazer. Tá? Aí eu clico aqui. Opa, tarefa 1 foi feita. E eu posso colocar um comentário aqui qualquer. Tá? Que mais? Pode mudar a cor, tem muita coisinha que pode fazer, mas essencialmente o legal é que você visualiza o que está acontecendo em cada um. Você pode fazer atas de reuniões da sua empresa, por exemplo, e colocar tudo que aconteceu na reunião da empresa, estou falando isso como um profissional, né? De você usar isso aqui até na sua própria empresa, com seus funcionários e tudo mais, e compartilhar. Como é que eu compartilho esse quadro aqui com alguém? Eu venho cá em compartilhar, ó. Eu gero um link, e esse link é que eu mando, de certa forma, né, para cada um. Uma outra forma aqui, quem é que queria entrar no quadro? Fala um nome aí, alguém que estava querendo entrar no quadro. E que não conseguiu, que estava... É a Marina? É tu mesmo, Marina? Não. Quem que era que queria entrar aqui? Era com M, né? É só me falar um e-mail aqui que eu coloco e, de certa forma, a pessoa já entra aqui. Eu posso convidá-la por e-mail, entendeu? Digito o e-mail dela e ela, de certa forma, consegue acessar. Professor, então, esse aqui... Oi? Uma dúvida que surgiu. Boa noite, primeiramente. Eu consigo criar aquela parte do checklist que o senhor explicou, eu consigo criar um checklist por pessoa? Então, por exemplo, eu quero saber, imagino que eu tenho 5 tarefas, mas todas as pessoas que estão ali precisam realizar as 5 tarefas. Então, eu quero saber se o João realizou as 5, se a Maria realizou as 5, dessa forma. Então, você pode... O que eu acho nesse caso, Fábio?
Tem como? Tem. Às vezes fica mais, a gente gera soluções mais complicadas do que essencialmente, eu posso criar um cartão aqui para cada um e colocar o cheque, e copiar aquele cartão, esse cartão pode ser copiado, ó. Eu crio um checklist e atribuo o cartão para apenas uma pessoa. Eu posso atribuir uma tarefa para uma pessoa aqui, ó. Posso atribuir, né, adicionar membros especificamente, isso tem essa possibilidade. Agora, o que eu acho legal é na reunião de equipe, o Fábio vai lá e pergunta: todo mundo fez a tarefa 1? Fez, tu clica. Todo mundo fez a tarefa 2? E aí depois você escreve um comentário. Quer dizer, fica mais fácil você usar isso como uma ferramenta do que deixar ela perfeita. Tá? Cria um MVP para ela, um básico, e a partir daquilo você de alguma forma você vai, né, organizando e criando as coisas que você vai precisando. Me fiz entender? Perfeito, professor. Obrigado. Tudo tem jeito. Vamos lembrar, o Trello é gratuito, eu não ganho nada da empresa, tá? Só que eu uso muito, eu uso bastante. Eu, por exemplo, posso criar aqui, ó, vou criar uma lista aqui, ó, pendências. Então, vem cá, vou criar minhas pendências aqui, ó. Por exemplo, uma das pendências é ganhar na Mega Sena. Outra é ficar bonito. E vira minha lista de pendências. Aí toda, né, eu tenho aqui executado. Por que vocês estão rindo? Não dá para ficar bonito ainda não? Tá ter esse povo rindo aí, o que é isso? Ah, pelo amor de Deus. Executar. Então, na medida que eu ganhar na Mega Sena, eu venho cá, puxa, executado. Né? Se for para falar se eu vou ficar bonito ou não, Jussara, não quero comentar não, tá? Sem comentários sobre a minha beleza. Tô brincando, Jussara. Vai lá, minha querida, qual que é a sua dúvida? Professor, tem jeito de colocar o QR Code aí fixo, não? Fixo para você entrar? É? Deixa eu pôr aqui de volta aqui para você. Não tem, que eu tenho que compartilhar a tela, sabe? Eu tenho que mudar a tela aqui a cada momento. Mas leva aí para você entrar aí, ó. Tá, vou conversar com a Siri aqui. Obrigada. Se você conversando com esses telefones aí, cuidado, né? Você assistiu o filme Ela, né? Cuidado. Mas vamos lá. Esse mundo, eu cada vez que eu acho que não sei, tem que ficar muito esperto, senão a gente vai ficar muito louco. Vamos lá. Professor, boa Oi. noite, Kenny aqui de Belo Horizonte. Opa! Só uma dúvida aqui, uma pergunta, que é a seguinte: não estou aparecendo no vídeo porque estou ocupada com 1 milhão de coisas aqui e não abri o vídeo, mas Sem problema, querido. alguém, quando está participando do grupo, pode abrir o microfone da gente ou não? Não. Ah, então tá bom. Aqui no Teams não, mas tem umas teclas de atalho, tá? Às vezes a gente, de repente, aperta a tecla de atalho sem querer. E aí você liga o microfone. Por exemplo, Ctrl+Shift+N, você liga o microfone, tá? E tem alguns computadores que você programa a barra de espaço para ela abrir o microfone. De repente, você esbarra na barra de espaço e abriu o microfone. E você está xingando o professor Henrique. Chamando ele. Tudo bem, você está falando a verdade. Não, eu perguntei porque se ninguém mexer no computador, tá tranquilo, então, né? Tá sim. Ah, tá. É porque eu tô fazendo uma pizza aqui, tá fazendo muito barulho, desculpa. Não, mas você nem me oferece a pizza! Pois tá vendo? Coisa boa. Boa pizza para você, minha querida. Obrigada, desculpa aí. Sem problema, sem problema. Tô com a Márcia. Fala, Márcia. Fala que eu te escuto. Boa noite, professor. Boa Como noite. eu fico sabendo quem alterou um cartão, como o senhor viu aí que eu tinha feito a mudança que o senhor tinha solicitado? Então, vem cá. Você clica no próprio cartão e tudo fica registrado nele. Olha que belezinha. Quem fez o quê? Quem moveu esse cartão? Como moveu? Tá tudo registrado no próprio cartão. Olha lá, ó, tudo que eu mexi aqui, ó.
Eu adicionei a Alice, mexi para cá, adicionei a lista de tarefas, movi o cartão. Então, tudo fica... histórico, né? Fica o histórico também. Okay, eu estou tentando achar aqui, mas eu tinha um histórico maior aqui, ó. Só que ele não está aparecendo aqui. Parece que eles mexeram agora no Trello neste último semestre. E aqui também ficava registrado tudo que aconteceu. Ah, aqui, ó, atividades. Ufa. Achei que estava aqui, ó. Todas as atividades também ficam registradas do quadro inteirinho. Aqui é o quadro inteiro. Quem entrou, quem saiu, quem fez o quê, quem falou mal de quem xingou quem, né? Tá tudo aqui registrado. Isso é um terror. Isso é um problema. Fez besteira, tá registrado aqui. Sabe que a pessoa, nossa, tô com raiva da equipe, vou apagar tudo. Tá registrado aquele que fez essa loucura aqui. Ok, obrigada. Nada. Maiara, minha querida, o que eu posso te ajudar? Eu fiquei com uma dúvida sobre o sistema, né? Falando sobre histórico. Se existe a opção de exportar essas informações, né, que são produzidas aí dentro da ferramenta. Quais informações? Essas atividades? Por exemplo, não, tanto as atividades, exatamente, as atividades aí que foram executadas, né, ou algum tipo de visualização desse painel em algum arquivo externo, né? Eu vou encaminhar isso para alguém, alguma informação, algo nesse sentido. Tem como ou não? Eu nunca tentei, mas a gente pode depois tentar aprender e ver essa possibilidade. Eu sei que é possível incorporar um quadro no outro, né? Você pegar um outro quadro que existe e colocar aqui, conectar, tem algumas ferramentas. Só que tem algumas funções do Trello que são muito legais. Por exemplo, você consegue colocar mapa, mas aí você tem que ir para a opção paga. Tem algumas coisas que você começa a fazer de automação e tudo mais que são pagos. Aí você começa a ter que ter uma função paga. Ele quer que você use a ferramenta. E quando você começar a gostar, e você vai gostar, aí de repente você começa a ter que pagar para fazer outras coisas. É assim todo aplicativo, né? A maioria deles é desse jeito. É abrir, deixar você feliz e quando você perceber que aquilo é a solução para a tua vida, opa, agora vamos pagar? Né? Então funciona assim. Mas para o que você precisa, o básico, para o projeto aqui, não tem nada que você precisa pagar. Vamos lembrar, às vezes a solução mais simples é melhor, tá? Lembre-se disso. Às vezes a gente quer criar uma solução muito complicada e ela toma tempo, fica linda, bonita, mas não fica usual. Então, às vezes, o simples é uma boa solução. Uhum. Não, eu penso mais em termos de documentação, né? A depender da empresa que você trabalha, você precisa armazenar mais informações, etc. E aí, assim, poder exportar as atividades que foram executadas, por quem foi executada, ter esse tipo de log, às vezes é interessante. Interessante. Essa pergunta. Vou pesquisar, tá? Vou tentar... Tá bom, obrigada. Mas, em princípio, nunca precisei disso, então, de certa forma, mas você consegue selecionar, né, o texto e copiar e colar. E fica registrado, o quadro fica todo registrado aqui, né? Ele fica efetivamente guardado aqui. Até que você o encerre. Tem jeito de excluir? Tem jeito de excluir, mas na verdade ele fica primeiro um tempo em quarentena, depois você consegue excluir. Roseli, você está com dúvida, minha querida? Posso te ajudar? Sim. Ô, professor, caso, como você falou do grupo, né? Caso algum integrante do meu grupo exclua alguma informação que estamos fazendo, sem querer, ou sei lá, ou erre, o senhor já mostrou aí que tem como a gente saber quem fez. Tem. Mas agora a pergunta, tem como recuperar? Dependendo do que ela fizer, tem. Dependendo do que ela fizer, não. Tá? Então, em geral, a grande maioria das coisas tem como recuperar, sim. Fica registrado. Por exemplo, um cartão, quando você pega um cartão aqui, ó. Quer ver? Vou pegar o cartão, tá? Você tem aqui, ó. Arquivar. Você não exclui, tá vendo? A pessoa criou, ela arquiva. Aí depois você tem jeito de desarquivar. Tá. Não aparece, em princípio, o botão para excluir, não. Mas existe a opção para você excluir definitivamente um quadro. Aí a pessoa tem que ter má intenção. E com má intenção, gente, não tem o que fazer. Tá? Quando a pessoa está com intenção, ela vai fazer
vai fazer alguma coisa que vai dificultar a tua vida. Aí, para lidar com má intenção, eliminar aquela pessoa da tua vida. Isso é verdade. Eu sou gestor de pessoas, eu entendo isso muito bem. Tem gente que precisa, né, seguir um outro caminho que não é o teu. Ou um outro caminho que não é da empresa. E a gente tem que dizer, olha, legal, foi, seu tempo acabou, agora vamos para uma outra oportunidade na vida. É assim, né? E às vezes a gente segura a pessoa e não é bom nem para a empresa nem para ela, porque ela vai continuar sofrendo, você também. Né? Então... Mais alguma dúvida? Tudo não, não, né? E alguém tem mais alguma dúvida? Tudo que você queria saber e tinha vergonha de perguntar para o seu pai ou a sua mãe, né? Desde que não seja um conteúdo pesado, posso tentar responder aqui rapidamente para vocês. Mas antes, deixa eu rolar uma coisinha aqui legal, quer ver? Deixa eu rolar uma coisa aqui legal. Nós estamos aqui voltando aqui para os nossos... Esse aqui é o conhecimento que vocês tinham antes, né? De certa forma. Vamos ver aqui o que nós vamos tirar agora dessa reunião. Como é... temos aqui, enquanto o pessoal vai colocando aqui, como é que vocês definem esse nosso encontro? Feedbacks que vocês dão desse momento nosso aqui, nosso encontro, para que eu possa compartilhar com os professores de vocês, enquanto eu vou respondendo as dúvidas aqui do Samuel e do Walter, né? Escrevam aí para mim, lá no mente.com. Usa o código 18457229 e aí coloquem para mim que palavra você define no nosso encontro. Samuel, meu caro, o que eu posso te ajudar? Ajudou, não ajudou? Escreve aí para mim. Não me chame de feio. Oi, Henrique, tudo bom? Boa noite. Fala, meu cara. Deixa eu te perguntar, esse projeto no Trello, você tem como enviar para a gente o link pelo e-mail? Por e-mail? Manda um e-mail para mim que eu dou um jeito de mandar para você. Ou te convidar lá pelo teu. Você manda o teu e-mail para mim e eu dou um jeito de mandar para você. Você é de qual curso? Gestão comercial. Show de bola. Pode saber uma coisa também, você pode falar? João Caetano, grande João Caetano, seu coordenador de curso, muito amigo meu, fala para ele, o Henrique, o João, o Henrique falou que ele passa o Trello que ele fez lá pra gente, ele inclui a gente lá. Aí eu mando o link para ele manda o link para vocês. Mais fácil ainda. Fechou então, obrigado, viu? Tá bom? Show de bola. Obrigado aqui pelo esclarecedor e enriquecedor. Enriquecedor. Obrigado. Gostei da menção, meu nome aqui. Esclarecedor, divertido, objetivo. Opa, a gente tenta porque de tristeza já basta lá fora, né? Vamos lá agora para... Eu respondi, foi quem primeiro? Agora é o Samuel que está com a mão levantada? Jussara. É a Jussara. Samuel foi o que eu respondi agora, né, Samuel? Então, Jussara, minha querida, que eu posso te ajudar? Ô, professor, eu cheguei depois, né, da aula, né? Sem problema. Aí não tem jeito de liberar as informações que vocês vão entrar, como resolver, como... O Trello, como que trabalha no Trello, bem, esse drive aí, essa apresentação? Mando sim, vou mandar para você. O que a gente faz? Está sendo gravado, depois eu vou baixar essa gravação. Toda beleza. Vou colocar num link, eu mando para todas as assistentes da PUC Minas, tá? Mando para todas e mando também o PDF dos meus slides para vocês. Porque isso é informação, isso não é conhecimento. Conhecimento é aquilo que você usa disso aqui, tá? Então, compartilhe, pode compartilhar, não tem problema nenhum, não, tá? E passo para vocês, se não chegar, se demorar para chegar, isso é coisa de 2 dias no máximo. Se demorar para chegar, pode cobrar assistente, elas me cutucam, tá aqui, eu já vou mandar para todas, né? Às vezes é ela que não mandou, mas vou mandar para todo mundo, pode deixar. Os slides também. Muito obrigada. Nada, minha querida. Mais alguma questão? Mais alguma? Tô com o Walter. Walter? Desculpa, é Walter ou Walter? Desculpa, às vezes eu me confundo. É Walter, desculpa. Opa, Boa noite, Henrique. Boa noite. Uma dúvida. Eu trabalho aqui com uma equipe, sou gestor de pessoas também, e aí eu nunca usei o Scrum para fazer alguma coisa aqui com o meu time. Certo. E eu queria saber se essa ferramenta, essas duas ferramentas que
que você apresentou aí, elas são indicadas para projetos mais complexos ou qualquer tipo de projeto ou tarefa. Por exemplo, eu tenho uma tarefa corriqueira do dia a dia ali que às vezes a minha equipe deixa de entregar. É análise de planilha, análise de caso, etc e tal, e determinou um passo a passo. Então, eu queria saber se esse tipo de ferramenta serve para aplicação, mesmo que como teste, etc., ou se é somente para coisa mais complexa. Dá também. É interessante porque você vai usar a mesma sequência. Estabelece uma reunião, define no Trello lá as tarefas, distribui, olha que legal, você deixa o Trello visível. E quando o seu funcionário, o seu colaborador mexer, todo mundo vai estar ciente que ele fez a tarefa. Então, é possível sim, né? Por exemplo, ele vai lá e fala assim, olha, você pode criar uma coluna para cada funcionário. O Trello é extremamente flexível, você pode criar uma coluna para cada um, ou você, na lista de tarefas, colocar o nome de cada um do jeito que você quiser. E deixa isso visível para que todos tenham noção de que todos têm que cumprir as tarefas. Às vezes a pessoa está na rotina dela e ela se perde. E aí com o Trello, quando o Trello vai movimentando, está todo mundo lá ciente que está justamente movendo aquilo, todo mundo está executando a tarefa, o cara vai fazer, poxa, eu tenho que fazer a minha também. Ele vai ficar, ele não vai querer ficar de fora da equipe, ele não quer ser o único a não fazer. Então, é uma gestão à vista, uma forma de deixar mais transparente e todo mundo começa a enxergar o que é prioridade. Agora, uma coisa fundamental é você saber definir essas prioridades para a sua equipe, mostrar para isso aqui é importante, né? Então, vamos fazer a prioridade primeiro. Isso é prioridade, não vamos deixar de fazer. Que às vezes a pessoa coloca tanta tarefa, tanta coisa, que ele não vai dar conta de fazer tudo. Quando eu defino prioridades e valorizo isso, o cara vai seguindo a minha orientação em termos de liderança. Às vezes a gente quer que o cara faz de tudo e não dá nenhum caminho, ele não vai dar conta. Às vezes a meta é tão grande, a quantidade de tarefas é tão grande que ele sempre vai estar desmotivado. Poxa, eu nunca vou conseguir cumprir o que esse cara quer. Mas se você define isso que é prioridade, o resto é extra, beleza. Opa, cara, você fez o prioridade, tocou show de bola. E ainda fez um extra. Valoriza, né? Mas dá para usar sim, com certeza é possível usar. Boa. Eu vi aqui que, na verdade, quando eu vim para a empresa aqui, eu já conheci o Pipefy, que tem basicamente a mesma dinâmica, só que ele não é tão interativo, não é tão visível, né? Sim. Você consegue mover cards também, só que ele é mais cruzão, né? Sim. E aí eu vi agora, eu falei, pô, esse aqui me parece mais adequado ao público que a gente tem aqui, que é um público mais jovem, que gosta mais de olhar uma tela mais preenchida e tal, então tem essa pegada que a gente tem que trabalhar também. Tenta. Eu acho que, assim, de ferramenta a gente tem que... Lembre-se, conhecimento que não se aplica não vira competência. A gente tem que usar, sentir, aplicar, mas também não ficar preso, não. Nossa, vou ter que usar essa ferramenta. Aí ninguém está usando e você está forçando uma situação que não está acontecendo, muda. A gente tem que ter essa maturidade até mesmo para buscar outras opções, né? Mas nem tentar é que é complicado. Eu falo para as pessoas, tentem usar a gestão ágil como uma opção ou busquem outras opções, né? Agora, deixar errar é diferente, né? Que a gente fala, né? Se errar sempre do mesmo jeito, você vai ter sempre os mesmos resultados, mesmas falhas. Então, às vezes, a gente tem que errar diferente. Beleza, obrigado, Henrique. Falou, meu cara. Kênia, minha querida, o que eu posso te ajudar? Estamos aqui, enquanto isso, falando... Veio acrescentar, muito obrigado, descontraído. Gabriela Nascimento, seja bem-vinda, Gabriela. Top, interessante, aplicativo excelente, contagem, serviço social que está aqui também com a gente. Legal, show de bola, importante, muito bom, sensacional. Obrigado, gente, obrigado pelo feedback. Ninguém falou mal de mim, isso é importante. Dizem que para falar mal, né, o Ariano Suassuna falava isso, tem que falar nas costas, não na frente. Obrigado, ninguém falou na minha frente, falou mal. O que eu posso te ajudar, Kênia? Ô, professor, minha dúvida é com relação ao seguinte. O ambiente virtual de aprendizado, que é o AVA, eu já tinha me familiarizado com ele, porque eu fiz metade do curso de gestão financeira no Pitágoras, e, infelizmente, não vou aproveitar nenhuma matéria, porque a modalidade de curso da PUC é outra, completamente diferente. Então, não vou ter nenhum aproveitamento. Mas já conheço o ambiente virtual. Lá era híbrido, né? Era metade presencial e metade virtual.
E agora, com esse EAD, é totalmente virtual. Mas eu tô vendo assim, porque também fiz outros cursos na modalidade tradicional, e eu tô sentindo sabe aquela sensação de que você está meio perdido, que está tudo muito bagunçado e você não tem um direcionamento, e você, tipo assim, não tem esse microfundamento, não, mas eu tenho que fazer comportamento, não, eu tenho o Trello, sabe? Você fica perdido, você não tem um direcionamento direito. Então, eu queria saber como que a gente faz nessa situação aí, para poder se posicionar, porque, assim, a forma tradicional, quando você vem dela, ela fica muito enraizada. Então, você já está muito... Ainda mais eu fazia direito também, então você está muito acostumado, é livro, é ler, é prestar atenção, é ir na aula presencial, é decorar muita coisa, fazer prova. E agora está tudo, tipo, sabe, muito... apesar que eu trabalho com a forma online desde 2018, meu trabalho é 100% online, mas mesmo assim eu ainda estou estou falando não de mim particularmente, estou me sentindo meio perdida de como, sabe, categorizar tudo que tem que ser feito para não dar essa bagunça. Primeiro, sou o seu GPS, vou te localizar, fique tranquilo. Nós tivemos um encontro, Kênia, que foi sobre ambientação, e na ambientação nós justamente falamos um pouco sobre isso. Vou descompartilhar, que alguém me compartilhou aí, ó, eu fico aparecendo 2 vezes, como eu fico feio, né? Mas nós fizemos um encontro de ambientação, ele foi até gravado, tá? E foi disponibilizado o link para vocês também. Mas é natural, o novo nos causa estranheza. Já ouviu falar nisso? Que tudo que é novo, a gente estranha, e é natural estranhar. A gente está acostumado com o modelo tradicional, que é conteudista, que a gente tem que ver conteúdo, estudar e fazer prova. Ver conteúdo, estudar, fazer prova. Ver conteúdo, estudar, fazer prova. E, de repente, o que a gente percebe é o seguinte, primeiro explicar a questão do modelo. Nós percebemos que isso, no mercado, tem sido um problema. Porque saber o conteúdo não necessariamente garante competências. O que a empresa quer é que você saiba fazer, né? Seja diferente. Por isso que o modelo é baseado em projeto. A ideia é que você execute tarefas. Tem o conteúdo? Tem. Mas o mais importante é a execução das tarefas em projetos. Tá? Primeira coisa. Todo curso tem 3 unidades curriculares básicas. 3. Projeto, competências comportamentais e desafios éticos. Essas 3, todo curso. Pode ter uma outra coisa diferente, porque às vezes tem estágio, tem umas coisas assim. Mas são essas 3. Primeira coisa é entender essas 3 unidades. Competências comportamentais é para desenvolvimento de soft skills. Tá? Comunicação, negociação, liderança, né? Lidar com equipe e coisas nesse sentido. É trabalhar, que são coisas necessárias no mercado hoje para qualquer profissão. Eu tenho, às vezes, uma pessoa que é muito boa tecnicamente, mas não sabe lidar em equipe. Olha, eu tenho que aprender as competências e aplicar lá no projeto também. Depois eu tenho... competências têm seu próprio calendário de atividades, sua programação, a sequência de coisas que você precisa fazer lá, bonitinho. E tem um cronograma com atividades e tudo mais. Tá? Então, competências é uma coisa. Depois, desafios. Desafios são temas para reflexão. A universidade não está aqui só para formar pessoas que respondam sim e não, mas que questionem. Então, são temas para criticar, para rever o mundo, para pensar diferente. Tá ok? E cada semestre, tanto competências quanto desafios, são alterados, são mudados. Nós trazemos temas o tempo todo. Então, são 2 unidades que têm seus próprios cronogramas e são independentes. A terceira é projeto. Projeto é que vai tomar mais tempo seu e é que tem a maior carga horária. Microfundamento não é disciplina, não é unidade curricular. É conteúdo. É como se fosse um livro virtual dentro da estante sua. Pensa nesse sentido. É uma metáfora, tá? É um livro que está lá, só que é um livro que você tem que ver para usar. Como é que eu faço os microfundamentos?
Você vai lá na disciplina de projeto e vai seguir a sequência. Comece aqui. Aí você começa aqui. Aí vai fazer a primeira etapa. A primeira etapa está escrito, assista tal microfundamento. Aí você assiste aquele microfundamento. Porque aquele conteúdo tem a ver com aquela etapa. Aí, olha só que legal. Você vai lá, aprende e aplica. E tem que aplicar. Porque conhecimento que não se aplica não vira competência. Simples assim. Aí depois tem um outro microfundamento. Assiste e aplica no projeto. Às vezes ele vai ampliar a sua visão, vai dar uma visão, mas a ideia é que o microfundamento, ele te propicie conhecimento. Vamos lá. O que é competência? Conhecimentos, habilidades e atitudes, certo? Isso é uma competência. Uma pessoa competente é a que sabe negociação? Só? Não. Ela precisa saber fazer a negociação. Não é só conhecer. Ah, negociação é isso, negociação é aquilo. Ela tem que saber como é que eu negocio. E ela tem que ser atitude. Conhecimento, saber. Habilidade, saber fazer. Atitude, ser. Conhecimento, onde está? Microfundamento. E também está em competência e desafio. Mas o conhecimento para o projeto está dentro do microfundamento. Por isso que você tem que ver antes de fazer a etapa. Habilidade é o projeto. Você pega aquele conteúdo, aquele conhecimento e aplica. Saber fazer. E atitude é o trabalho em equipe, são os colegas, é a interação. Por isso que a avaliação de atitude é por meio da... Lá no finalzinho você tem a autoavaliação e a avaliação pelos pares. Você está avaliando a sua atitude e a atitude dos colegas. Inclusive a sua própria maturidade. Porque se você vai lá e preenche, dá nota total para tudo, mesmo sabendo que você precisa melhorar, você não tem maturidade. E aí, você vai chegar no mercado sem maturidade, nem para reconhecer o que você precisa melhorar? Então, o projeto é sequencial. As etapas são... O backlog está pronto para vocês. Etapa a etapa do que vai ser feito em cada sprint. Isso está pronto. Lógico, dentro da etapa eu posso fazer um sub-backlog. Quais os elementos que eu vou fazer de prioridade naquele sprint. Ok? Mas o projeto é sequencial. Então, minha dica. Separa um momento para competências na sua semana. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Sermos disciplinados. Quando eu estou no horário do meu lazer, aquele horário é meu, de mais ninguém. Meu lazer. Desligo tudo, é meu aquele tempo. Aquele momento é meu, de ninguém. Quando eu estou no horário de trabalhar, nada vai me atrapalhar no meu horário de trabalhar. Quando eu estou no meu horário de aprender, aquele momento é para eu aprender. Então, separa os teus momentos. Qual é o meu melhor momento de aprender? Às vezes a pessoa trabalha à noite, já vai ser de manhã. Às vezes a pessoa trabalha de manhã, vai ser à noite. Mas separa aquele momento para você. Separa um momento para competências, um momento para desafios e um momento para a etapa do projeto. Por quê? Quando você chegar na reunião da equipe, você já sabe o que você tem que fazer. Tá? E vai seguir na sequência pelo projeto. Etapa 1, tem lá microfundamentos. Etapa 2, microfundamentos. Etapa 3, microfundamentos. Se você seguir essa etapa, não vai dar problema. Entendi. Porque quando terminar a etapa, a equipe entregar, aí você viu o microfundamento, não tem problema de você perder ponto, porque você já assistiu o microfundamento inteiro. Entendi. Acaba virando também acaba sendo, de acordo com o nosso entendimento, uma virada de chave para administrar melhor o nosso próprio negócio, que é o meu caso, né? Exatamente. Exatamente. Lembre-se, eu estou desenvolvendo você. Qual é o meu produto aqui? Não é um projeto. O que a gente quer aqui não é o entregar. O entregar para a empresa é para dar primeiro, uma conexão com o real, que é fundamental, para a empresa, ou para o cliente, ou o que for. Cada um, o projeto, às vezes tem, né? Às vezes eu não tenho uma empresa associada, mas eu tenho um cliente que vai receber esse produto de alguma forma, ou uma proposta. Mas é a nossa conexão com o real, tá?
Mas na medida que eu vou desenvolvendo o projeto, o meu produto são vocês. Eu tô entrando aqui com uma pessoa e saindo outra. O que um curso transforma são pessoas. Não estou te entregando conteúdo, eu estou te entregando um você diferente. Que pensa diferente, que age diferente. Agora, se você manter as mesmas atitudes, o mesmo jeito de ser, o mesmo jeito de pensar, desculpa, você pode ter um diploma, mas você não tem necessariamente uma transformação, né, de você mesmo. Então, o curso, você passou pelo curso, mas o curso não passou por você. E aí tem que ser diferente. Vocês têm que se entregar na formação de vocês. Tem muita gente igual no mercado. Tem muita gente igual. Façam diferente. Isso é verdade. Inclusive, o produto que nós temos com esse curso, que eu percebi, é essencialmente o network, né? Também. Pensa bem, é um curso à distância, mas você tem contato com o professor, tem contato com a empresa, tem contato com os colegas do país inteiro. Quer dizer, não é aquela coisa só gravada. Aí é o diferencial. Esse é o diferencial do curso. Né? Verdade. Obrigado, professor. Nada, minha querida. Eu falo demais, né? Desculpa. José Henrique da Costa, meu quase xará, tem um José antes na frente, mas é só para melhorar, né? Fala, meu amigo, o que eu posso te ajudar? Eu acho que eu falei tanto que ele desanimou de falar. É normal, isso acontece. Vamos para a próxima enquanto o José não liga aí o microfone? Bia! Desistiu de mim também? Boa noite. Opa, boa noite. Eu acho que o senhor já até respondeu minha pergunta, porque eu senti falta de ter um livro didático. Sim. Mas parece que não tem, né? Todo microfundamento ele tem uma lista, ele tem um plano de ensino, tá? Os microfundamentos têm planos de ensino, lá você pode procurar. E ele tem bibliografias e referências, que são conteúdos que você pode aprofundar, mas olha só que interessante. A sua pergunta é muito legal. É muito fácil chegar e botar um monte de conteúdo para você. Mas o que essencialmente você precisa? De microfundamentos sobre um assunto para começar. Me interessei? Aí você vai ter que buscar continuar o seu trabalho. Não adianta, o volume de informação não é mais importante. É o essencial. A gente tem tanta coisa que a gente recebe que a gente precisa do essencial. Por isso que foi pensado em vídeos curtos. Vocês podem ver que os vídeos, né, são mais curtos, são mais focados. Nós recebemos instrução para isso. Olha, não adianta colocar um vídeo de 4 horas, 5 horas, porque as pessoas não assistem, elas não aguentam. Então, dar o essencial, textos essenciais, conteúdos essenciais. Por quê? Porque a formação, ela não para. Aí eu quero aprofundar? Tem as referências. E hoje, gente, o que mais tem é fonte. Então, pegue o essencial, mas pegue com propriedade. Domine aquele essencial. E isso vai te permitir buscar mais. Ok? Entendi, obrigada. Nada, minha querida. Boa noite, Henrique. Eu sou o Reinaldo. Eu queria saber se as competências e os desafios também têm de ser integralizados, porque eu estava lendo sobre a pontuação, os microfundamentos precisam ser integralizados para a primeira etapa do projeto até 20 de setembro, por exemplo. Senão, a etapa do projeto não consegue nem lançar nota, não é isso? Isso. Na verdade, a gente tem uma ferramenta, a gente lança nota, e se o aluno não cumpriu, ele já lança 0 para o aluno. Quando o aluno cumprir, ele mesmo já corrige e coloca 70% da nota. Pois é, as competências e os desafios, eu ainda não comecei a ver, eles têm esse deadline também? Com o projeto, não. Eles têm as tarefas com etapas, mas competências e desafios não estão necessariamente atreladas às etapas do projeto. Os microfundamentos, sim. Por quê? Porque o microfundamento, ele é para justamente se tornar, né, um conteúdo que vai virar uma habilidade. Então, como é que eu vou falar para um aluno que ele ganhou uma nota total se ele não viu um conteúdo? Como é que ele ganhou nota se ele não estudou aquilo e aplicou na empresa sem estudar? Então,
o microfundamento tem essa conexão. Competência e desafios, não. Muito obrigado. Nada, meu caro. Igor! Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, cara. Professor, dentro do conteúdo Scrum, pelo que eu entendi, o Scrum é uma ferramenta de acompanhamento contínuo, né, do que está sendo realizado dentro da empresa. A minha dúvida ficou com relação quando acontece um problema. Às vezes tem a necessidade de se realizar uma reunião. Aí o senhor comentou que geralmente as reuniões têm que ser mais rápidas e objetivas. O máximo possível. Aí eu fiquei com essa dúvida. Quanto tempo deve durar uma reunião para resolver um problema? E se eu tornar essa reunião muito curta, pode um pouco diminuir a participação de todo mundo, né? Porque todo mundo deve ter direito, né, de fala, mas numa reunião desse tipo mais rápida, eu percebo que geralmente só os líderes falam e recebem o feedback. Novas ideias, às vezes, elas ficam um pouco de fora dessas reuniões. Aí eu fiquei pensando nesse problema. Muito bom, Igor. Bem legal. Quando a gente vai cutucando vocês, né? E as informações vão batendo e isso vai gerando conhecimento. Essa inquietação gera na gente, é interessante isso. Isso é que é legal. Se a informação bate, não nos inquieta, ela não gerou, né, um conhecimento, mas é legal. Bom, uma coisa interessante que você colocou, né, é lógico, às vezes a reunião tem que durar. Não a reunião de Scrum, não a reunião de Sprint, mas às vezes eu posso ter que ter uma reunião mais longa. Agora, a questão você ir para a reunião, imagina você tem uma empresa, você tem 30 líderes, e aí surge um problema, você vai reunir com 30 líderes para tentar achar uma solução. Aí você fica com 30 líderes durante 5 horas numa reunião. Qual é o custo disso? Sendo que esses 30 líderes, nem todos estão engajados para a solução, nem todos conseguem ter uma solução. Então, qual que é a dica? Gente, nós estamos com um problema. Pensem em soluções e tragam prontas para a reunião. Vamos escutar algumas opções? Aí eu posso criar subgrupos. Cada subgrupo, antes da reunião, se faz uma pré-reunião e já chega para a reunião maior com possibilidades. Agora, ir para a reunião, para lá descobrir o que está acontecendo, para lá perder o tempo todo, que é hoje mais complicado. Então, prepare-se para a reunião. Não faz sentido mais eu fazer reuniões informativas, se eu tenho tantos meios de comunicação hoje, tantas formas. Então, em reunião informativa, evita-se, a não ser quando for uma coisa... Nossa, falei tantas vezes, ninguém ouviu, deixa eu fazer agora uma reunião para o pessoal ouvir. Quer dizer, nada é necessariamente proibido, mas deve-se ter uma certa cautela nesse processo, porque senão as reuniões começam a se tornar extremamente frustrantes para as pessoas. Tomam tempo, né? E nem todo mundo, essencialmente, aproveita. Me fiz entender, meu cara? Sim, professor. Muito obrigado. Nada. José Henrique, meu caro, você conseguiu ligar o microfone que eu observei. Qual é a sua dúvida? Baixou a mão, quer dizer, resolvida a dúvida dele. Bom, gente, eu falo de reunião rápida, mas nós estamos aqui desde as 19 horas, né? Mas eu falei que eu ia ficar aqui até o arroz secar, ou seja, até tirar todas as dúvidas de vocês, né? O que eu pudesse resolver. Tá perdido? Espero ter dado um caminho, uma direção, né? Seu GPS aqui, o professor Henrique. Oi, minha querida. Um minutinho, eu tenho uma dúvida. Opa, vamos lá. Em questão da ambientação, você gravou a reunião? Ou que a gente possa assistir? Foi gravado e já mandei o link com os slides para todas as assistentes. Pode cobrar a sua assistente lá. Fala, seu professor Henrique falou que passou para você não passou para mim. Tá rolando uma inveja aí, dá uma cutucada lá, né? Mas pode cobrar lá, que eu já mandei sim para todas as assistentes, hein? Tá bem, obrigada, viu? Nada. Boa noite, professor, tudo bem? Fala, meu cara. Aí consegui conectar aqui agora, eu tava com um probleminha. Vamos lá.
Na verdade, é mais uma observação mesmo, que uma das colegas aí perguntou sobre a questão de conseguir exportar alguns dados das boards do Trello. Existe um power-up, uma expansão que não é oficial do Trello, claro, mas é bem segura dentro da própria plataforma, em que você consegue exportar ela para vários tipos de arquivos, seja para o Excel, seja para o CSV, para o PDF e até mesmo em imagens. Então é uma ferramenta muito interessante. Chama Board Export. Olha que legal, José. Muito. Tá vendo? Como é bom ter compartilhamento de conhecimento aqui, né? José, muito obrigado, meu cara. Aí, já solucionou a dúvida de alguém aqui. Imagina. Opa, valeu. Obrigada, José. Anotei aqui. Coisa boa. Aí, a reunião assim é ótima. Rafael, você levantou a mão, Rafael? Sim, não? Rafael? Acho que não. Bom, gente, primeiramente, então, finalizando aqui, né? Queria agradecer a presença de todo... Rafael? Opa, agora deu, pode falar. Boa noite, professor, boa noite a todos. Opa! Minha dúvida não é em relação muito ao assunto, é mais em relação ao projeto mesmo. Eu vi que você explicou em relação aos microfundamentos, já executei todos, só que em relação ao projeto não tem um grupo ainda, entrei um pouco atrasado na disciplina, entrei no dia 15, e como está funcionando essa formação, juntando a galera? Qual que é o seu... aí do projeto? A minha é gestão industrial. Gestão industrial. Geralmente, na primeira etapa, tá? Existe um fórum que você se apresenta e cutuca os coleguinhas lá. Na atividade de ambientação, eu também mostrei como é que a gente localiza os colegas que estão na nossa turma. Você vai lá dentro do projeto, tá? E tem uma aba escrita assim, pessoas. Na lateral esquerda, lá do seu vídeo, vai ter pessoas. Você clica lá, vai ter todas as pessoas que estão lá. E lá dali você pode mandar mensagem para elas, tá? Você entrar em contato com elas e falar assim, ó, tô com um grupo, quero montar de alguma forma, né? E ir contactando. Vai chegar um momento que as assistentes, quando perceberem que alguém está sem grupo, elas vão ajudar e vão fechar o grupo. Porque o projeto tem que começar. Então, aquela pessoa que não se mexeu muito, não conseguiu, as assistentes ajudam bastante nesse sentido, né? Qualquer coisa, se tiver com muito problema, manda mensagem para assistente e, se persistir, manda para o seu professor mentor. Não, ótimo, obrigado. Ok? Ok. Eu acho que não tem mais ninguém com a mão levantada. Uma hora a gente encerra. Mas falei que eu ia ficar até o último segundo para ajudar vocês aqui no que vocês tivessem dúvidas. Boa noite, então, muito obrigado. Obrigado pelo feedback, só palavra positiva. Espero que realmente tenha contribuído. Quero desejar para vocês, todos vocês, um excelente curso. Como eu falei, procurem usar os conhecimentos de vocês para que eles se tornem competências. Às vezes a gente aprende uma ferramenta, Word, Excel, e não usa, aí se perde. E a gente quer que vocês usem. Então, usem com muito carinho, aprendam, né, se transformem no processo, se envolvam. É muito fácil ficar quietinho numa reunião, não falar nada, não participar, não se envolver no projeto e deixar os colegas... Só que você está aqui para se desenvolver. Essa é a ideia. É o seu desenvolvimento que está contando aqui. É mais importante do que o projeto. Você ser diferente, você se transformar é mais importante que tudo. E espero que vocês apliquem o Scrum e o Trello aí na vida de vocês, que vocês possam, né, aproveitar bastante. E boa noite a todos vocês. Sou eu, o professor Henrique. Qualquer coisa, manda mensagem. Estou à disposição de vocês. Acho que nós vamos ter alguns momentos para nos encontrarmos por aí. E se não encontrarmos, quem sabe aí num dia a gente não toma um café numa rua por aí. Ô, professor, só me chamar, a gente toma um café junto. Boa noite. Boa noite, professor. Parei a gravação. Boa noite.